Gente, vamos começar agora a live com o Junior, um cara que é professor de francês, de Esperanto, de Libras e de espanhol. O cara, ele aprendeu Esperanto primeiro e ter aprendido Esperanto ajudou bastante ele a aprender francês, a aprender outras línguas e a se tornar um professor melhor. Inclusive, ele não só é professor de Libras, ele também deu aula de português e de Esperanto para surdos. Olha só que interessante essa ideia, não é? E a gente vai conversar aqui sobre isso. Como é que será que ter aprendido Esperanto o ajudou a aprender outras línguas e como que aprender Esperanto o ajudou a se tornar um professor melhor de línguas, né? Afinal de contas, não é tão comum encontrar alguém que fale tantas línguas assim, né? Isso que eu nem mencionei, que ele resolveu aprender croata, mas no meio do estudo de croata, ele decidiu dar uma pausinha para aperfeiçoar o inglês dele. Inclusive, ele não quis que eu colocasse que ele é professor de inglês, mas ele também já deu aula de inglês, mas para níveis iniciantes, porque ele ainda sente necessidade de aprimorar o inglês dele antes de chegar nesse ponto. Ele já está avisado, ele já está entrando aqui, estamos só aguardando ele chegar, beleza? Deixa eu ver o que eu mais posso falar dele também. Ele Eu acho bastante interessante isso, né? E, aliás, deixa eu aproveitar para contar para vocês como que eu o conheci. Eu fiquei 17 anos, né, sem falar Esperanto, eu aprendi Esperanto, eu era bem novo mesmo, e depois, quando eu entrei na graduação, eu resolvi dar um tempo no Esperanto para me concentrar mais em estudar espanhol, que para mim era muito importante, e gosto muito da língua espanhola, né? E também me aprofundar na graduação que eu escolhi para mim, que foi psicologia. E aí, depois, quando eu resolvi voltar para a Esperantolândia, que eu quis voltar a aprender, voltar a praticar o Esperanto, eu fui atrás de professor e aí encontrei, ele é professor ele estava como professor de uma turma de Esperanto intermediário, e aí eu liguei para ele e combinei de ter aulas particulares com ele para desenferrujar meu Esperanto, né? Eu não gosto do termo desenferrujar, eu prefiro o termo esquentar meu Esperanto, aquecer meu Esperanto, que estava bem adormecido, né? Quem tá gostando daqui da live, já aproveita para clicar aqui no coraçãozinho, que é para demonstrar que tu tá curtindo, que você vai curtir essa live, porque daí o Instagram distribui para mais gente isso daqui, beleza? E aproveita também para compartilhar, clica aqui nesse aviãozinho de papel que tem bem aqui e é, e compartilha esse avião de papel aqui, ó. E compartilha com quem você quiser compartilhar, tá bom? O Junior entrou, mas eu não consegui. Ah, e- é, eu não tô conseguindo te adicionar, Junior. Você clica no botão aí de solicitar, tá bom? Aqui, tá? O Junior pediu para corrigir aí que ele nunca foi professor de inglês. Eu achei que em alguma conversa nossa, Johnny, eu tinha entendido que você tinha começado a dar aula de inglês para alguém particular, como forma de ajudar o seu próprio aperfeiçoamento de inglês. Me confundi então? Não teve essa parte da conversa? Foi sonho meu? O que aconteceu é que eu criei um grupo de estudo para a gente um ajudar o outro, não que eu Ah, fosse dar aula de inglês. entendi. Imagina, Você criou estou um grupo de longe de estudo para poder dar melhorar o aula de inglês inglês. juntos, entendi. Eu sou aluno básico quase ainda. Tá bom, mas cá entre nós, né? Francês, Esperanto, espanhol e Libras já tá de bom tamanho também, né? Sim, sim, mas a questão do inglês é eu que sempre fugi do inglês. Né? É mesmo? Quando adolescente eu tinha aquela coisa de eu não vou ser dominado pela cultura yankee. Tinha até um certo orgulho de não saber inglês. Sabe? Aham. Aquela Aí com isso eu acabei não aprendendo. E realmente eu sempre, para eu aprender uma língua, eu tenho que estar realmente apaixonado pela língua. Assim, tenho que sentir, porque aprender qualquer coisa, ainda mais língua, só por obrigação é muito penoso. É verdade, Então, é verdade. Eu realmente tinha uma certa trava com a língua inglesa, porque também não gosto dessa ideia de. Porque quando você aprende uma língua, né, você aprende também uma cultura, né, Junior? E eu não queria assimilar a cultura norte-americana, essa cultura de consumismo, de se alimentar mal e várias coisas, né, que não me atraíam. Tanto é que eu aprendi espanhol antes de aprender inglês. Mas agora sim, voltei a estudar inglês, então tenho também.
tenho me desfeito dessa vontade, né? Sim. Eu tenho me desfeito dessa sensação de obrigatoriedade, porque se sentir obrigado a aprender uma língua acaba que é muito prejudicial para o aprendizado, né? Sim, sim. Só um momentinho que eu esqueci de pegar meu fone de ouvido. Vou lá buscar. Tá bom. Tá? Tá bom. Enquanto você busca o fone, deixa eu aproveitar para perguntar para as pessoas. Gente, o som tá bom? O meu som, o som do Junior, tá bom? Coloca aí o comentário pra gente saber, tá? De qualquer jeito ele foi buscar lá o fone de ouvido, mas... E eu acho que tava bom, pelo menos pra mim tava bacana, tá? Enquanto o Junior tá se arrumando aí, você pode clicar nesse coraçãozinho aqui pra demonstrar que você tá curtindo aqui a nossa live. Clica nesse aviãozinho de papel aqui, pra você compartilhar com seus amigos, com a família, toda a galera aí que você acha que vai gostar dessa conversa, tá bom? Acho que vai ser bacana também. Ah, a galera tá dizendo que tava ouvindo bem. A galera tá ouvindo bem, Junior, mas pode colocar o fone, que eu acho que dá pra melhorar, né? Coloquei já agora, que eu tô tranquilo. Ah, beleza, deu pra sentir a diferença. Ficou ainda melhor. Junior, a gente começou a conversa aí no meio do assunto, né? Mas eu gosto de começar por um outro ponto. Eu quero começar, assim, sobre o início da tua entrada na Esperantolândia, né? Então, como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez? Eu ainda era praticamente pré-adolescente, tinha lá meus 12, 13 anos, eu ajudava numa biblioteca, eu organizava uma biblioteca, né, no Centro Espírita Allan Kardec, em Taguatinga. E aí lá tinha uma revista, agora, se não me engano, é Reformador o nome da revista. E lá, na contracapa final da revista, sempre falavam sobre Esperanto. Tinha uma poesia, alguma coisa em Esperanto e em português, a versão em português e falando, aprenda Esperanto. E me interessei, achei interessante. Até então nunca tinha me despertado para aprender. Interessante, né, Junior? Não só você, mas assim, outras pessoas que eu já entrevistei aqui, que também são da religião espírita, né, e acabam entrando para o Esperanto. A gente vê, quem não é esperantista, acaba vendo que parece que o espiritismo de alguma forma apoia, né, essa quantidade, o Esperanto de alguma forma, né? Aqui no Brasil, de fato, os espíritas eles divulgam bastante. Mas cada país tem o Esperanto não é ligado a nenhuma religião, né? Tanto é que no Japão, uma religião chamada Omoto é que praticamente divulga o Esperanto lá. O próprio Papa anterior, o João Paulo II, falava Esperanto, né? Também ele fazia, entre as frases que ele fazia em várias línguas, ele falava em Esperanto também. Tem uma associação católica esperantista, tem associação protestante esperantista, então não tem nada a ver com religião. Infelizmente, devido a preconceitos religiosos, às vezes até atrapalha o fato dos espíritas serem tão atuantes no Brasil, que acaba fazendo com que muita gente associe. Né? Interessante você falar isso, né, Johnny? Porque acaba que muita gente no Brasil acaba fazendo essa associação, né? Mas tem a União Internacional dos Católicos Esperantistas, eu não sei se é exatamente essa tradução, mas é uma organização, uma associação internacional de católicos esperantistas, tem uma associação internacional de evangélicos esperantistas, e tem uma associação brasileira de católicos esperantistas, né, também. E a Omoto apoia muito o Esperanto. Na verdade, eu já fui numa reunião da Omoto para conhecer como é que funciona, e uma parte das missas da Omoto é em Esperanto. Então é bem interessante mesmo isso. E tem também a fé Bahá'í. A fé Bahá'í, não sei se você já ouviu falar, é uma religião que apoia muito o Esperanto também. A fé Bahá'í, inclusive, está nos estatutos da fé Bahá'í o apoio ao Esperanto. Que Nossa, no estatuto da fé Bahá'í é muita coisa, né? Exato. Interessante. Porque é uma religião relativamente nova, né? Então já começou com... eles falam mesmo que tem a obrigação dos Bahá'ís aprenderem Esperanto. Que interessante, que interessante. E é bom lembrar também que tem a Associação Internacional de Ateus Esperantistas. Então, ou seja, não é vinculada a nenhuma religião e nem vinculada às religiões de modo geral. Você pode não ter religião, né? Ou ter uma religião ateísta, não sei, e ser esperantista, né? Não tem esse vínculo, né? Exatamente, não tem nada a ver, realmente. Tanto é que eu já ajudei, aqui em Brasília tinha deixa eu me lembrar o nome,
Tem um evento católico, né, que vai muitos jovens, aí tinha um evento lá que era para rezar o terço em várias línguas. Aí eu consegui introduzir o Esperanto Ah, que entre as legal. línguas para rezar o terço. Infelizmente, por conta dessa coisa de se associar o Esperanto ao Espiritismo muitas vezes, na hora de fazer a divulgação, a pessoa ficou com receio e tirou o Esperanto no meio entre as línguas para divulgação. Mas no evento houve realmente o Esperanto, mas tiraram do cartaz de divulgação. É mesmo, olha só. Houve essa barbaridade. Tem muita gente que realmente tem esse preconceito, né, de achar que existe uma ligação do Esperanto com alguma religião, né? Isso no Brasil é muito forte. Exatamente. Mas continua a sua história lá. Você trabalhava na biblioteca, era voluntário nessa biblioteca, pelo que eu entendi, e encontrou Exato. em alguma revista alguma menção ao Esperanto. E aí? Exato. Todo fascículo dessa revista Reformador, eles colocavam alguma divulgação sobre o Esperanto. Aí um dia eu andando, sempre que eu vejo uma livraria, eu acabo entrando, né? Acabei entrando numa livraria lá na Comercial de Taguatinga, estava lá o livro Esperanto Sem Mestre. Hoje em dia é considerado um livro pré-histórico, já era, né? Mas hoje em dia, então, na era da internet, mas para mim continua sendo o melhor livro que existe para se aprender Esperanto. É mesmo? Esperanto Você Sem acha que Mestre, ele de é... Francisco Valdomiro Lorenz. O que o Johnny tá falando é esse daqui, gente? Tá? Exato, Deixa eu até exato. mostrar aqui para todo mundo aqui, sem ser na câmera. É esse daqui, é um clássico. Vários esperantistas brasileiros aprenderam Esperanto por esse livro. Então ele é muito importante. E eu vejo, viu, Johnny, que quem aprendeu Esperanto por esse livro se torna um esperantista muito bom, porque ele é um livro muito completo, né? Ele é um livro muito completo. Exato. Ele é uma gramática, praticamente, né? E esse é o ponto negativo, né? Porque a pessoa empenhou. Ele é muito pesado, né? Exato. Então, se a pessoa conseguiu chegar até o fim dele, é porque a pessoa empenhou mesmo. Pois é, hoje em dia tem livros de Esperanto mais simples, né, Júnior? Para iniciantes, né? Mais adequados para iniciantes, né? Não só livros, como programas de computador, né? Tem um curso de esperanto.com.br, tem, se não me engano, ele ainda está no ar, né? Já é bem antiguinho também. Tem o lerno.net, você já deve ter citado aqui no canal várias vezes, imagino. Os mais famosos, né? O curso de Esperanto, o Lerno, o Duolingo, tem também o Esperanto em 12 dias. E você, eu nem conversei com você depois, Júnior, você entrou lá no iTalk. Tá lá disponível ainda para quem quiser aprender Esperanto com você, lá por aulas online, naquele... É iTalk o nome? Eu não me lembro o nome, Júnior. Me corrija se eu estiver errado, por favor. iTalk.com, isso mesmo. Faz tempo que eu não entro lá também, mas se alguém me entrar em contato comigo, eu recebo e-mail, posso contactar. Eu lembro que a gente deu uma olhada lá e tem professores de Esperanto dos Estados Unidos, do Canadá, da França. Assim, eu acabei não me inscrevendo. É mesmo? Porque não mandou quando o eu vídeo fui lá me inscrever, quando eu fui me inscrever, estava fora, não estavam fazendo inscrições para francês nem para. Aí eu acabei deixando de lado, porque eu tinha iria ser professor de francês, Esperanto e português lá. Aí estou esperando abrirem vagas para professores. Tá. Entendi. Tá certo. Cheguei a fazer um vídeo de divulgação e acabei não entrando. Tá certo. Júnior, e você aprendeu Esperanto só por esse livro mesmo? Você não tinha nenhum outro material além desse aqui? Na época, sim. Tanto é que eu não largava esse livro, né? Onde eu ia com uma folha de papel no bolso com as frases que eu fiz dele. Eu mergulhei nesse livro mesmo. Não era tão constante, porque eu ficava um final de semana inteiro lendo o livro e ficava depois de umas semanas sem. Eu não tinha essa dedicação didática de ensino, porque eu não tinha essa maturidade para isso. Você tinha 12, 13 anos, é isso? Exato. Por aí. Nossa, deve ter sido muito pesado. Você não tinha aprendido nem toda a gramática da língua portuguesa ainda, né? Sim, apesar que português eu sempre fui bom aluno, né? Sim. Em geral, eu sempre fui um aluno meio medíocre, mas para línguas, para a parte humana, eu me garantia bem. Mas então, eu comecei a aprender esse livro. Minha mãe chegou a me... Até acho que eu cheguei a comentar com você.
Minha mãe chegou a pedir, me proibir de andar com o Esperanto sem mestre na minha mochila, porque ela falava que eu estava deixando de estudar as outras matérias para ficar estudando Esperanto. Oh, meu Deus, é mesmo? Aconteceu isso. Deixa eu te perguntar, Júnior, você, né, que é professor, você acha que um aluno de 12, 13 anos que pega o Esperanto sem mestre e estuda o Esperanto sem mestre, você acha que ele vai acabar se dedicando menos às outras matérias da escola? Não, isso aí foi foi implicância da minha mãe e é uma coisa minha mesmo de acabar dedicando para aquilo que não é obrigação. E o que é obrigação eu acabo tendo uma certa ojeriza, né? Então, mas isso é uma coisa minha. E mesmo porque hoje em dia um garoto de 12, 13 anos não iria pegar esse livro nunca para estudar. Eu imagino que seria muito difícil. É outra época, né? Hoje em dia, em tempos de internet, pô, eu tô com 40, mês que vem faço 48. Então, nem existia internet na época. Deixa eu fazer a pergunta contrária, então. Você acha que um pré-adolescente, né, pegar um livro desse para ler, ou um outro de Esperanto, para aprender Esperanto, de alguma forma ajudaria ele na escola? Você acha que isso seria possível? Você acha que faz sentido? Ué, já que o Esperanto ele é uma ponte para você aprender outras línguas, com certeza ajudaria. Graças ao Esperanto, eu acabei criando habilidades para poder aprender outros idiomas. Como o Esperanto ele é muito simples, mas muito completo, ele acaba criando em você perspicácia de poder estudar gramática e outros pontos. Ajuda até no português. Se você for Como ver. que você acha que isso acontece, Johnny? Não sei, se você conseguiria explicar melhor para quem não fala Esperanto, de alguma forma conseguir entender um pouco melhor como que aprender Esperanto ajudaria a aprender gramática da língua portuguesa, por exemplo? É porque como o Esperanto ele é fixo, ele é rígido em relação a não ter exceções, e ser super simples. Você pega um radical do Esperanto e cria outras palavras, você mudando a desinência, você tem outras classes de palavras e faz com que você tenha um melhor entendimento como que é a estruturação de uma língua, não só do Esperanto, como a língua em geral, com as línguas em geral. Porque as línguas são diferentes, mas tem pontos em comum em qualquer língua humana, né? O Esperanto acaba te treinando a conseguir ter essas perspicácias. É muito difícil explicar isso, porque é só na prática mesmo que você consegue perceber isso, né? Mas eu acho que você deu uma boa explicação. Eu acho que a explicação, às vezes, a explicação não permite a pessoa compreender completamente o que você está dizendo, né? Ela teria que viver para entender completamente. Mas já dá um vislumbre, assim, a pessoa já consegue ter uma ideia do que você está querendo dizer, né? Exato. Então acaba quase todo esperantista acaba depois aprendendo outras línguas. É difícil você ver alguém que fala Esperanto perfeitamente e que acabe não estudando outras línguas, porque acaba puxando, acaba te dando vontade de ampliar os horizontes linguísticos. Olha só, Johnny, a Tatira Santana está aqui falando que descobriu que é sua prima. E que essa aí é a menina que eu comentei contigo que te conhece e que é intérprete de Libras, fez aula lá na APADA, né? É na APADA que você deu aula um tempo, não é isso? E se o sobrenome dela é Santana, então já sei de que ramo é. Santana. Sim, por parte paterna minha. Legal. Depois a gente conversa aí, hein, Tatira? E aí você aprendeu Esperanto, como é que foi a primeira vez? Você aprendeu com um livro, né? Esperanto sem mestre, e depois você encontrou outros livros, você encontrou pessoas, como é que foi essa jornada? Você tem vamos pensar que na época não existia a internet, então era tudo na base do encontro pessoal mesmo e no máximo cartas, né? Então eu fiquei sabendo da existência da Liga Brasileira de Esperanto, que por nossa sorte aqui em Brasília fica aqui em Brasília, né? Para quem não conhece a Liga Brasileira de Esperanto, a BEL é uma organização que cuida da divulgação do Esperanto em todo o território brasileiro. É como se fosse a sede do Esperanto no Brasil, né?
Então, eu fui lá e quando eu fui, eu tive a sorte de topar com uma senhora estrangeira, se não me engano, ela era búlgara ou húngara, agora não lembro não. E Legal. eu li o Esperanto Sem Mestre tem 20 lições. Eu estava na nona lição, estava entre sétima e nona. E mesmo assim já deu para conversar com ela um pouco. Aí eu fiquei super emocionado. Que legal! Você tinha feito só 7 Sim, lições do Esperanto Sem Mestre, e eu tô vendo aqui, ó, são 20 lições, tá? Então exato, você não estava nem na metade do livro ainda, e já conseguiu conversar com exato. ela. Legal, Sim, legal. claro, é aquela conversa bem elementar, né? Ainda, Aham. mas já deu. E aquele negócio de você conversar com alguém que você não tem ideia, de falar um A na língua dela e ela não sabia nada da minha própria língua, né? Porque a língua dela é uma língua eslava. Então, Aham. É, então eu não. Foi muito interessante. Poxa, legal. Deve esse ter te negócio impactado funciona bastante, mesmo. né? Deve ter te impactado Exato. bastante, né? Uhum. Legal. Você vê como que era como era difícil o contato com o Esperanto na época. Hum. Além da Bel, tinha a Associação Brasiliense de Esperanto. E essa associação, sempre que eu ligava em horário não comercial, então quase nunca tinha gente lá. Por que eu ficava ligando mesmo sabendo que não ia ter ninguém? Porque tinha a secretária eletrônica que falava em Esperanto. Aí eu ficava ouvindo a secretária em Esperanto. Eu, fiquei, eu ainda me lembro da voz da secretária. Duduk var okiok kvar sep. Esperanto asocio de Brasília. Bonvolu lá se vian mensagem, tu post la signalo. Dankon. Você vê a necessidade de ouvir Esperanto. Eu fazia isso. Legal, legal, caramba. E aí você encontrou essa búlgara, praticou um pouco com ela, aí você descobriu, né, a Liga Brasileira de Esperanto, conheceu também esperantistas brasileiros. Exato. Foi a partir daí então que que entrei mais em contato. Eu estava que era um estudante, né? Como todo estudante, sem trabalhar, não tinha como nada para me manter, então era difícil participar de eventos, algo que era pago, né? Congresso, essas coisas. Mas Uhum. aí eu sempre entrei em contato. Eu tenho um serviço mundial de correspondência em Esperanto, que Hum. imagino que não exista mais, porque era por carta. Eu participei desse. Tu te manda Isso foi na década de corresponda. 90, então, quando não, né, não tinha internet. Início dos anos 90 ainda. Início dos anos 90. Aí você se correspondia com pessoas de quais países, assim, tá onde que você... Eu, Você lembra? Que isso eu, faz tempo, né? correspondi com um venezuelano Legal. que quando eu fui para a Europa em 2010, ele estava morando em Madrid, eu cheguei a encontrá-lo lá, Que né? interessante. O que mais eu contactei foi esse venezuelano e foi com Aham. uma polonesa, Que legal. Katarzyna Sidoruk, Que né? legal. É, eu lamento muito que eu perdi o contato da Katarzyna. Eu acabei perdendo também do venezuelano, que agora é o Moisés Sananes, o nome dele. Aí, pô, eu tinha muita vontade de poder contactá-los de novo. E na época Infelizmente, em era o jeito 2010, como você praticava o Esperanto, né? Por escrito, né? E com gente já exato. de fora do Brasil. Bem Uhum. interessante. Em 2010, o Moisés já não estava mais no movimento, ele não foi para frente, mas de qualquer forma foi interessante encontrá-la. A Catarina de muito, muito tempo, mais de 15 anos, que eu não tenho contato, não tenho ideia de onde ela anda. Seria muito Aham. interessante. A pessoa com a internet, com essa sua entrevista, chegar nela, tô aqui. Seria muito legal. Mas Legal. então eu contactei o primeiro congresso de Esperanto que eu fui foi o congresso de Anápolis. Ah, aqui perto de Brasília. E aí você Exato, foi lá, Congresso Brasileiro. exato, exato. Como é um congresso um local próximo aqui de Brasília, então foi mais fácil para eu ir. Uhum. Então é essa a minha aventura inicial com E Esperanto. as outras línguas que você fala? Como é que foi esse aprendizado?
O francês foi quase que foi praticamente na mesma época do Esperanto. Minha mãe me colocou para estudar no CIUT, Centro Interescolar de Língua de Taguatinga. Aí se você teve aula, então, não aprendeu sozinho. Não, não. O francês foi com aula mesmo. Como o francês você aprendeu quase que concomitante ao Esperanto, deu para sentir se aprender Esperanto te ajudou a aprender francês? Talvez nem tanto como as outras línguas, porque justamente foi junto, né? Porque foi junto, aham. Exato. Mas as demais línguas, com certeza, eu senti que ajudou bastante. Né? Entendi. Eu via que o que ajudava não era o fato de eu ter... Opa, o gato derrubou o telefone. O que me ajudou, senti que foi o Esperanto, não por conta de francês ou outra língua, justamente por aquilo que a gente falou sobre a estrutura do Esperanto facilitar bastante. Uhum. Ou seja, a questão da estrutura do Esperanto, você entende que não só isso te ajuda a entender a própria língua portuguesa, mas quando você vai aprender outras línguas, você sentiu também que te facilitou no aprendizado dessas outras línguas, é isso? Exato. Ajudou bastante. Aí depois do francês, do Esperanto, o inglês, como tinha aquela característica que eu te falei de ser uma língua obrigatória na escola, então acabei criando um pouco de ranço. Né? Então, não fui atrás. Aí aprendi o catalão, né? Você aprendeu catalão, Exato. gente. O catalão é uma língua que é próxima do francês e do espanhol ao mesmo tempo, não é isso? É uma língua latina, né? Assim como temos francês, espanhol, italiano, tem o catalão. É uma língua falada em 5, se não me engano, 6 países diferentes. Nossa, não sabia. Mas o único país que tem como única língua é Andorra. Né? A única língua oficial de Andorra é o catalão, mas ele é falado na Espanha, na França, na Itália, esses 4 países, não é 4, então, 4 países que falam catalão. E aí quando você aprendeu catalão, você já sentiu que estava bem mais fácil. Exato. Eu sentia que já tinha aquele traquejo de ser autodidata para aprender línguas. E aquilo, né? Para você aprender uma língua, você tem que ter uma paixão pela língua, porque senão você não consegue aprender. Então você tem que bitolar um pouquinho mesmo. Como assim, bitolar? Pegar filmes, ouvir música, tentar encontrar pessoas para falar a língua, né? Tem o Polyglot Club, que é um grupo que se reúne pessoalmente para praticar línguas, e também tem grupos no WhatsApp e no Telegram para poder falar, né? Praticar. Então, quanto mais contato você tiver, melhor para você, fica para você aprender. E apesar de eu ser professor de uma escola de uma escola de línguas que tem o livro tradicional, infelizmente a gente tem que entrar na onda e fazer aquele ensino tradicional. Mas a gente sabe na prática que não é a melhor forma de se aprender uma língua, né? Que o ideal é você pegar textos, pegar filmes e ouvir bastante. No início, ficar ouvindo bastante a língua. É que nem quando um bebê aprende a sua língua materna. Um bebê não estuda gramática, não estuda essas coisas no início. O que ele faz? Ele ouve bastante. Ele absorve aquilo. Então, você não tem que se preocupar em falar no início. Você tem que ficar preocupado de ouvir, de ter o input, para depois ter o desenvolvimento de falar, de escrever a língua. Né? E isso faz uma diferença tremenda. Cursos que dão mais certo. Os cursos que dão mais certo ensino tradicional? Atualmente. O que você está chamando de ensino tradicional?
de ensinar gramática. Os livros, ensinar gramática e querer que a pessoa fale sem ter uma base de entendimento, de ter recebido o input, né, que é um termo em inglês, mas é um termo técnico da Entrada, língua né? que chama. Eu chamo de entrada. Entrada. Input é entrada. E a tradução literal é a entrada. Exato. Você tem que realmente ouvir bastante, ter um contato com a língua para depois falar, porque senão não adianta. Você pode até aprender na hora da aula, mas sai daquele momento, o dia seguinte você não lembra de mais nada. Essa é a questão. Por que isso acontece? Por que você não adianta você ficar fazendo exercícios de gramática e simplesmente fazer exercícios de gramática? Porque você não fixou na sua cabeça. Aquilo é que nem uma esponja que você absorve e depois joga na prova, tudo, né? E sai tudo depois. Joga na prova. Aí fica na prova, né? Não tá mais na cabeça. Fica na prova, não fica na cabeça. É muito interessante isso, né? É errado. É muito estranho. Agora eu falo não é só de língua, não. Falo de conhecimentos em geral. Às vezes, tipo o pai, né? A mãe, o pai vão ensinar a criança e falar: filho, mas eu vi isso há muito tempo, não lembro mais. Por que isso acontece? Porque a gente estudou para a prova, não foi para a vida. Então, e a mesma coisa é língua, né? Se você não tiver aquela paixão pelo que você está estudando, vai acontecer isso. No máximo, você vai memorizar temporariamente, não vai entrar, né? Falam que você tem no cérebro duas memórias, que nem um computador tem memória RAM e memória ROM. E uma é temporária, a outra de longo tempo. Então, se você não tiver um bom input, você não estiver dedicando a ficar ouvindo, a ter um contato diário, não adianta você ficar o dia todo com a língua e depois ir parar. Porque é melhor você ficar um pouco todos os dias do que muito um dia e depois ficar a semana toda sem ver. Quem aprende, quem está no curso de idiomas e vai para a aula e fica com aquelas 2 dias da semana para aprender a língua, e não se dedica na língua diariamente um pouco, tá se iludindo, tá perdendo tempo. E acaba eu tenho estudado bastante, né, sobre sobre a aquisição de segundo idioma, né, como que acontece essa aquisição de segundo idioma, né. E isso que você fala é bem interessante, né, porque os professores, as escolas de modo geral, elas logo na primeira aula já querem incentivam, né, o aluno a falar alguma coisa, ou exigem, né, que o aluno fale alguma coisa. A questão é que é ineficiente, né? Na verdade é isso, né? Você tem que aprender a falar, mas não no início, porque se você no início está tentando falar, você está perdendo tempo, né? No fim das contas é isso. Você está perdendo tempo, você não está sendo eficiente, você vai aprender devagar. É muito melhor você usar aquele tempo inicial que você está começando a língua para ouvir, para absorver, para fazer o entendimento do que você está ouvindo, do que você ficar tentando fazer, traduzindo palavras e fazendo atividade de gramática. Eu falo isso, mas eu como professor, que sou pago para fazer o ensino tradicional, como eu falei, é frustrante, mas a gente não tem como fugir. Né, é mesmo, disso. Né? E você que já foi meu aluno, isso que eu estou te falando, eu acho que já deve ter te passado, né? Essas coisas, que não adianta ficar só na parte gramatical. Tem que realmente mergulhar na língua. E você passava, né, principalmente música, né, para ouvir, para poder mergulhar e tudo mais, né? Exato. E o restante das línguas que você aprendeu, Johnny? Depois você aprendeu Libras e Espanhol. Como é que foi essa jornada aí? Você parou no Libras catalão, você aprendeu logo depois do francês, né? Deixa eu me lembrar aqui a ordem das línguas. Primeiro foi francês com Esperanto, né? O inglês já foi direto na escola, cheguei a fazer uns cursinhos, mas nunca dediquei direito. Por conta de um relacionamento que eu tive, eu acabei aprendendo catalão, né? E conhecendo o catalão, acabei me entusiasmando. Foi. Legal. Aí acabei me envolvendo com a língua catalã. Acho que aí depois do catalão que eu fui
comecei a aprender o espanhol. Em 2009 eu fui ao Uruguai, então eu tinha um pouquinho de espanhol, né? Mas como o meu espanhol era ibérico, né? Porque minha visão estava mais para a Espanha mesmo, Hum, eu estranhei muito o espanhol é mesmo? do Uruguai, é bem diferente, É né? mesmo, bem diferente, caramba. Uhum, uhum. Eu quando eu fui pra Aí Argentina, eu fui pra Argentina há uhum. uns 15 anos atrás e eu achava que o meu espanhol era bom, mas eu tive muito problema com alguns fonemas, né? A pronúncia do argentino do espanhol, ela é muito diferente, não. Na verdade tem assim, acho que uns 2 ou 3 pontos de diferença, mas que acaba que prejudica demais a compreensão, né? Você não consegue compreender direito o que a pessoa está falando se você não tem um ouvido Aquela treinado. letra dupla, o L do espanhol, ele tem 7 pronúncias diferentes dependendo da região, né, do mundo É. que fala o espanhol. E eu senti Então, diferença isso aí também foi no uma grande C, diferença. né? Então, Cecília, por exemplo, eles falam meio soprado, é diferente, é Cecília. Uhum. E aí eu não escutava o que ele tava falando, entendeu? Sim. Aí, em 2010, eu fui para a Europa, eu fui para a Catalunha, fui praticar o catalão. Legal. Na época eu já dominava o catalão, mas eu só estava no basiquinho do espanhol. Então eu fiquei só com a parte do catalão mesmo, na Catalunha. Entendi. E quando eu fui em Madrid, eu contactei esperantistas. Então, eu Ah, fiquei é. mais em contato com esperantistas, por conta que eu não dominava ainda o espanhol bem. Apesar que o espanhol a gente acaba se virando mesmo sem saber, né, no portunhol. E como é que foi Mas lá mesmo ser assim, recebido? Você encontrou esperantistas, praticou Esperanto? Como é que foi? eu usei o serviço de hospedagem do Esperanto, né, também. Aí eu fiquei na residência de um esperantista lá, né? Esse esperantista falava português Ah, de Portugal, mas um português muito específico, dos Açores. Então nossa. eu não entendia o português dele. Então, não vamos falar em Esperanto mesmo. Então, foi meio complicado o português dele. Legal, Ele interessante, até se né? entusiasmou em falar comigo em português, mas foi meio penoso. Eu tô lembrando agora de um vídeo do Porta dos Fundos que eles contratam, que vem uma empresa, que vem uma consultora da Argentina para falar sobre melhorar a gestão da empresa, né? E ela fala em espanhol, tá todo mundo entendendo, ela tá, né? Porque a gente entende com uma certa facilidade se o cara falar espanhol mais devagarzinho, né? Mas a empresa contratou um intérprete para traduzir simultaneamente para o português. Só que esse intérprete era português de Portugal. Então ele traduziu do espanhol para o português de Portugal. Aí o engraçado era isso, porque ninguém entendia ele falando, tava todo mundo entendendo a Argentina explicando em espanhol e ninguém entendia ainda a tradução do cara para o português. Não, mas até que quando eu estive em Lisboa, eu não tive problema de comunicação, não. É porque nos Açores, até os portugueses peninsulares têm problema de entender os açorianos, né? Então, ali É um português bem praticamente um específico outro mesmo, né? dialeto. Exato. Né? Tirando uma palavrinha ou outra, que, por exemplo, fui no McDonald's, eu pedi um canudinho, aí a moça foi falando, uma palhinha. Né? Então, canudo é palha. Né? E Um assim vai. vocabulário ou outro, né? Que é Tirando mais esses diferente. detalhes, exato. Né? É. Mas então, aí eu aprendi o catalão, chegando aqui acabei me entusiasmando em aprender o espanhol bem, por conta que eu acabei tendo esse contato na Espanha, né? E fiz o curso de letras na Unieuro, de letras de espanhol. O que eu consegui mal, que eu já Você tinha, fez a que eu graduação de era. letras em espanhol. Exato, a minha primeira Legal. graduação foi em letras francês, né, na UNB. Você Aí fez depois eu duas. fiz letras, Tá. Entendi. sim, né, eu fiz letras francês na UNB, aí eu concluí o português posteriormente. Aí eu fiz uma prova Você fez internacional para letras ter o. francês, letras português e letras espanhol, Junior? Exato. Caramba. Porque Gosta muito de eu sou meio línguas. que eu ando pelo, como caranguejo, né? Ando pelo lado. Em vez de fazer pós-mestrado, eu fico fazendo outras graduações. Né?
Então, aí antes disso, eu consegui o meu certificado internacional de Esperanto, né? Para poder dar, que não existe faculdade de Esperanto no Brasil ainda, né? Sim, Infelizmente. sim. Então você tem que fazer uma prova internacional. É como se fosse aquelas provas de inglês, né? De Cambridge, não sei o quê, Uma né? Como tem o certificação de DELF do francês. proficiência internacional Exato. em Esperanto. Uhum. Legal, aí você fez. Aí com isso eu posso dar aula de Esperanto, já que não existe mais graduação. E é o que eu fiz no Centro de Línguas. Eu passei no Secretaria de Educação em 98, em 99 para 2000 eu dei aula no Centro de Línguas, o Centro de Línguas 1. Não, foi em 99. Eu entrei no Centro de Línguas e lá estava tendo o curso, estava dando aula de Esperanto também, além de inglês, Legal. francês e espanhol. Aí eu pude Uhum. dar aula de Esperanto lá. Legal. E é por isso que eu digo que eu também tenho habilitação em Esperanto, porque não tem como ter letras de Esperanto, né? É. Diploma. No Brasil não tem Certo? como, Exato. E Libras eu sou habilitado por conta que eu fiz uma pós-graduação em docência em Libras. Apesar que na prática eu nunca. Alguém está perguntando aqui. Por que você não abre Por essa que o senhor não faculdade? abre O essa Matias facilidade? Wood. Essa faculdade, entendeu? Por que você não abre a faculdade Faculdade. de letras Esperanto? Existe projeto para isso. Pois é. Já teve pessoas que fizeram, que tem essa intenção. Não é tão fácil assim, né? A gente envolve muito dinheiro, preparação Claro. e pessoas para poderem abrir uma faculdade. Tem um projeto de lei, né, É, tramitando no Congresso para aprovar o Esperanto como possibilidade de ensino nas escolas públicas e particulares, né, no ensino médio e fundamental. Se essa lei for aprovada, vai precisar ter gente formada, né, em letras Esperanto, né? exato. É. É. Um dia vai acabar, né, acontecendo. Já existe Um dia vai faculdade, acontecer. já existe faculdade em outros países que tem letras de Esperanto, né? Sim, Como sim. a Bulgária, se não me engano, tem. A China talvez tenha também. A No China momento eu não tem, eu estou me recentemente recordando. fiquei sabendo que tem lá Uhum, a turma de letras Esperanto na China. exato. Quem E às sabe um vezes a dia chega aqui especialização também. também é bastante suficiente, né? Tem especialização lá na Polônia, É, então se você é formado em letras, se tem uma graduação e faz a especialização em esperantologia na Polônia, já é até mais do que uma graduação em letras Esperanto, né? exato. Assim como eu fiz Libras, que não foi em graduação, foi em pós, E como que você em aprendeu Libras? especialização. Você fez uma pós-graduação, então? Não, eu aprendi num curso na PA da Associação Brasileira, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos, que tem aqui, que fica no CUNIC. Aí eu fiz para poder dar aula, né? E acabei dando aula lá mesmo no local onde eu fiz o curso. Eu fiz um Aham. concurso interno da Secretaria da Educação e acabei indo para lá. Fiquei lotado lá como professor de português, e sendo professor de português lá, a gente acaba sendo faz de tudo, né? Que se você sabe dar aula de mais alguma coisa, você acaba ensinando lá, né? Então, além de Você deu português, eu aula dei de aula de português espanhol, para surdos, é isso. E de exato, para história também, para surdos. surdos. Interessante. Não, história não. Português, francês, espanhol, até arte Ah, eu já tá. ensinei lá, já dei aula de biscuit. Ah, que Então, legal. informática eu já dei aula lá também, porque lá você não faz de tudo mesmo, porque a necessidade é Que tanta que existem a gente poucos acaba tendo que professores que ajudar em falam tudo. Libras, né? Deve ser essa questão, né? Exato, Então. exato. Então, mas foi uma ótima experiência. Foram 15 anos lidando com os surdos. E você disse Aí, que ano você passado, chegou a dar aula também de Esperanto para surdos, né? Como é que foi essa experiência? exato. Foi lá mesmo que eu dei essa aula de Esperanto. E
Teve uma surda em específico que ficou muito interessada, achei uma gracinha, ela aprendeu bem. E os surdos acabam se identificando muito com o Esperanto, porque eles têm um grande problema com as pessoas no português, né? As desinências, porque eles misturam as desinências, né? Do eu, tu, ele, nós, vós, eles. E Esperanto, como é tudo igual... Tá, as conjugações verbais, né? A terminação da conjugação verbal. Exato, então isso para eles é uma maravilha. Porque em Libras não existe, né? Em Libras a conjugação verbal ela é regular, né? Regular assim, ela não tem essa mudança de gesto. No lugar das palavras, não tem mudança de gesto, temos, né? De acordo com a sinais. pessoa. A Libras é uma língua completíssima. No lugar de palavra a gente tem os sinais, né? E os sinais, então, é tudo igual. O que tem são os apontamentos. Então, é diferente nesse sentido. E aí, para eles, o Esperanto fica muito mais fácil, né? Porque o Esperanto, para eles, parece mais com Libras, né? Exato. Quando eu estava no CIO, em 99, já estava tendo alguns surdos indo estudar lá inglês, e na época perceberam que eles estavam desenvolvendo melhor as línguas estrangeiras que o próprio português. Por quê? Porque no Centro de Línguas tem a metodologia de línguas estrangeiras. E os surdos, eles não tinham um ensino específico como para surdos. Eles chegavam na sala de aula, caíam de paraquedas, tendo aula de português para ouvintes como primeira língua. Nossa, entendi. E o português é como se fosse uma segunda. O português não é a primeira língua para eles. Deixa eu contar rapidinho a história da minha mãe. A minha mãe, ela é filha de japoneses e ela aprendeu japonês em casa. Então os pais dela só falavam japonês com ela. Os vizinhos dela também eram japoneses, falavam japonês com ela. Os primos eram japoneses. Então ela viveu numa pequena bolha japonesa, né, durante a infância dela. E aos 7 anos de idade, quando ela entrou na escola, a professora... Você imagina a situação dela. Aí a professora ensinando ela português, mas a professora... Imagina, quando a gente entra na primeira série, o professor está ensinando a gente a escrever em português, não a falar português. Né? Parte do pressuposto de que a pessoa já sabe falar português. Ensino como primeira língua. Então a minha mãe, ela sofreu muito. Imagino que para ela deve ter sido traumatizante. Foi traumatizante. Tanto é que ela não falou japonês comigo, nem com os meus irmãos, por trauma pra gente não ter dificuldade com português, como ela teve a vida inteira dificuldade com português, entendeu? Você acabou não aprendendo o japonês. Não falo japonês. Até tentei aprender depois sozinho, mas eu morava numa cidade em que não tinha escola, não tinha aula de japonês, né? Então não tive oportunidade de... Tentei aprender sozinho. E japonês sozinho é muito difícil. Pois aprenda, aconselho. Quem sabe um dia, né? E aí se eu puder aprender, eu tenho a minha mãe para praticar, vai ser ótimo, né? Eu tenho um semestre de japonês na UNB, ainda lembro de pouca coisa. Cheguei a aprender o katakana e o hiragana. Aí é isso que eu poderia falar em relação especificamente ao Esperanto e a minha jornada. Sim, assim, uma experiência que eu estou tendo, que eu tive também, que eu não citei aqui, é que eu comecei a ensinar português para estrangeiros que já falam Esperanto. Então eu usava o Esperanto como língua-ponte. Que legal! Você deu aula de português em Esperanto, que bacana. Exato, explicando Esperanto para quem já falava Esperanto. Eu tenho um grupo no WhatsApp de pessoas estrangeiras que dominam o Esperanto e que querem aprender português. Entendi. Aí isso você ensina online, né? Não é presencial, então. Pelo WhatsApp, tipo, tirando dúvida do pessoal e ainda quero criar um canal de ensino de português como segunda língua. Aí estou pensando ainda se eu faço isso usando o Esperanto também. Ou sei lá, diretamente o português de forma mais direta, né? Entendi. Johnny, uma curiosidade, né? Você aprendeu Libras e você disse que aprender Esperanto te ajudou a aprender outras línguas. Com Libras, você também sentiu isso?
Porque é uma língua, né, bem diferente, né? Uma língua gestual, não é uma língua falada. Eu acho que Libras é uma coisa bem à parte, né? Não dá para... É um outro universo. Entendi. Tanto é que eu não me considero, assim, apesar de eu poder dar aula de Libras, eu preciso melhorar bastante e aperfeiçoar, porque meu negócio mais são as línguas orais mesmo. Entendi. Eu tenho, inclusive, eu estou com um ex-colega aqui da APADA, né, o Paulo, que ele entrou, eu vi que ele tinha entrado aqui. Legal. Ele até intérprete de Libras, então ele domina muito mais que eu. Legal, Mas aí legal. eu tô, depois de ficar 15 anos lidando com estudos, eu quis outros horizontes, então eu estava com saudade de dar aula para pessoas não surdas. Então agora eu estou lotado no centro de línguas, onde eu dou aula de francês exclusivamente. Entendi. Aí eu Voltou a dar pretendo, aula. exato, eu pretendo dar como meu espanhol está um tanto enferrujado, não me atrevi a dar aula de espanhol também, mas eu Uhum. pretendo, de repente entrar lá como ouvinte nas turmas mais avançadas do espanhol para desenferrujar e poder dar aula de espanhol também. Legal, legal, legal. Bacana, bacana, Júnior. E você tem um canal também, né? Um canal. Como é que tá o seu canal? Conta aí um pouco para as pessoas sobre a ideia do canal que você criou há um tempo atrás. Em início de 2019, eu criei um canal chamado Escalada Croata, que era para poder o pessoal conferir o meu desenvolvimento na língua croata que eu estava aprendendo e dar dicas de como aprender qualquer idioma. Aí, Hum. como depois eu desisti do croata para poder dedicar ao inglês, eu troquei o nome do canal para Escalada Poliglota. Ah, sim. Então, o nome do canal atualmente é Escalada Poliglota. Só que, diferentemente de você, que fica super natural assim na câmera, né? Eu fico muito nervoso, fico gaguejando na câmera, então não deu muito certo, não. Meus vídeos não estou Mas o muito canal natural. ainda existe, Júnior. Quem quiser assistir tá lá ainda, não É, tá? tá lá. Conhecer um Só pouco procurar sobre, saber, a pessoa quiser entender um pouco sobre croata ou sobre poliglotismo, tem lá os vídeos para assistir ainda. Exato. É só a pessoa buscar no YouTube Escalada Poliglota, vai encontrar o meu canal. Tá? Eu Legal. pretendo um dia voltar nele, mas talvez com outro molde, em vez de eu ficar aparecendo na tela, mostrar apenas coisas sem eu precisar me gravar nele. Aham. Aham. Aí mas tem algumas dicas lá que de repente possa ajudar alguém. Por exemplo, tem um vídeo lá que eu explico como que são os níveis de qualquer língua, né? O que seria o 2A, 2B, e assim vai. Os, seria a progressão de níveis de escala europeia de idiomas que acaba sendo usado internacionalmente. Uhum. Uhum. Bacana, Johnny, bacana. Eu acho que a gente pode começar a encerrar nossa live, já está perto aí de dar 1 hora, né? A gente está atingindo o nosso limite. E o próprio Instagram, ele corta de uma vez se a gente chegar aí nos 59 minutos. Eita. Então, mas antes de terminar, uma última pergunta, assim. Você confia que o Esperanto vai crescer massivamente e se tornar língua internacional? Como é que é isso para você? Eu sou bem realista em relação ao Esperanto. O pessoal fala que o Esperanto é uma língua do futuro. Para mim é uma língua do presente. Eu sempre usei o Esperanto. Eu não tenho esse negócio de ficar falando, aprenda Esperanto, que o Esperanto ainda vai ser a língua do futuro. Não, a Esperanto é a língua há 100 anos e graças ao Esperanto eu pude ter essa facilidade de aprender outros idiomas, eu pude viajar. Existe o serviço mundial de hospedagem do Esperanto. É muito diferente de você encontrar uma pessoa que saiba falar inglês com uma pessoa que saiba falar Esperanto, né?
quando você topa com alguém que fala Esperanto, você cria uma certa irmandade de fato. Por quê? Porque não é uma coisa muito comum de fato. Quando o Esperanto se tornar muito popular, de repente ele vai perder até essa coisa especial que eu aproveito tanto nele, né? Você vê uma Entendi. ideia? Você vê, teve uma vez que eu estava no trânsito pesado lá do centro de Taguatinga. Quem é aqui do DF sabe, conhece Taguatinga, sabe como que é lá o centro de Taguatinga. Aí eu vi um adesivo no carro, né, de Esperanto. Eu abri o vidro e gritei lá, Saluton! Né, que é, olá, saudação. Aí eu nunca tinha visto o cara na minha vida, né? O cara abaixou o vidro e falou, Saluton! Né? É assim, como se a gente fosse amigos de longa data, né? Então, o Legal, Esperanto tem esse negócio, né, especial, né, que que legal. une as pessoas. Então, eu aconselho muito, se você não precisa ser idealista para aprender Esperanto, não, basta ter inteligência. Se Aham. você, se você quer aproveitar muitas coisas que o Esperanto que apenas o Esperanto pode oferecer, aprenda Esperanto. Né? Tem certas coisas que nenhuma outra língua vai lhe dar. Uhum. Pois é. Estão perguntando aqui, você consegue se comunicar em Esperanto tranquilamente em outros países? Você foi para a França e Espanha, né? Na Espanha você já falou que você encontrou esperantistas. Na França também aconteceu de você encontrar esperantistas? Eu, Desculpa, eu acabei lendo aqui e perdi a sua pergunta. Repete, por favor. Então, perguntaram aqui se você se comunicou em Esperanto em outros países, né? E aí eu só resgatei que na Espanha sim, que na Espanha você comentou, e eu lembro que você viajou também para a França. Lá na França você também teve a oportunidade de encontrar esperantistas? Ou acabou não acontecendo? Eu me hospedei em esperantista na França, mas como eu já falava francês, eu Tá. falava com eles em francês, né? Sim, É, entendi. Encontrou esperantistas, mas você falava sim. francês, é. Então, foi como encontrar esperantista no Brasil, né? É. Então, É. eu nunca viajei para outro país assim de uma língua mais diferente para poder ter essa experiência. Já encontrei aqui dentro do Brasil mesmo e pela internet, né? No Congresso Um dia desses, Universal de Esperanto que você foi em Fortaleza, né, 2002, é isso? exato, tinha muita Lá gente você que não encontrou falava gente. português lá. É. Exato, gente do mundo todo. E um dia desse eu participei do Congresso dos Estados Unidos de Esperanto que foi online. Eu conversei Você com o pessoal dos participou? Estados Unidos lá. Legal. Sim, O que você foi achou? interessante. Eu admiro muito quem é nativo de inglês que aprenda Esperanto, porque são É, pessoas muito especiais, porque conseguem tirar essa coisa da língua deles como sendo a língua única do mundo, né? Que na mentalidade da maioria do pessoal de língua inglesa basta o inglês no mundo, né? Então, é. eu admiro muito eles. Conseguem superar E, isso, né? E imagina, exato. e aprender outra língua, São né? Que pessoas muito, interessante. são pessoas muito especiais. É, Quem tem inglês como língua nativa, mas fala interessante, é Esperanto. verdade. É. E o engraçado é que tem bastante, né, americano, né, que fala Esperanto, né? Não são Eu não poucos, não. sabia que tinha tanto. Pois Eu é. achava que eram raros, mas tem bastante gente. É, Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos é muito heterogêneo, né? Então tem é tudo muito quanto é tipo de heterogênea, gente. exatamente, tem de tudo lá. Tem tudo quanto é tipo político de mentalidade, né? Você não pode, realmente, você não pode generalizar, não. Falar que É. o povo dos Estados Unidos é tudo bitolado, não sei o quê. Não, não, tem gente de todo jeito. É Como isso, aqui no Brasil, né? Tem, tem, tem quem vote em Bolsonaro, tem gente que não vota, né? De é jeito nenhum. isso. É É. assim. Lá tem da extrema esquerda e da extrema didireita, né? É isso, do extremo conservador Exato, ao extremo liberal, não sei qual que seria a outra ponta lá. É isso, exato. Como todo mundo, né? Nós somos diversos. é isso. Então tá, vamos encerrar então, tá, Johnny? Agradeço muito a sua disposição de estar participando aqui, né, da live aqui do Esperanto do Zero. Agradeço aí a galera que está assistindo. Para quem está assistindo no YouTube depois a gravação, vou pedir para clicar em compartilhar, inscrever-se e é isso, e deixar um comentário aí pra gente, tá bom? Obrigado, Júnior. Agradeço. Muito obrigado. Até. Tchau. Diz, gente, diz lá, Levido.